Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao Por Trás dos Fatos. Aqui a gente vai além das manchetes e conta cada detalhe das histórias mais marcantes para vocês. Então já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. O Brasil amanheceu atordoado com a notícia da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A operação da Polícia Federal, realizada nas primeiras horas do dia em Brasília, surpreendeu até mesmo aliados próximos e rapidamente se espalhou pelos veículos de comunicação e pelas redes sociais. O mandado judicial expedido pelo Supremo Tribunal Federal acusa Bolsonaro de envolvimento em articulações consideradas antidemocráticas. Segundo a decisão, havia risco de obstrução de investigações em andamento. Críticos, no entanto, apontam que não foram apresentadas provas concretas que justificassem a medida extrema. A defesa classificou a prisão como arbitrária e política. Em entrevista coletiva, o advogado do ex-presidente afirmou que a decisão representa um ataque direto ao Estado de Direito, prometendo recorrer de imediato. Em frente à residência oficial, a movimentação foi intensa desde cedo. Centenas de apoiadores se reuniram, exibindo bandeiras do Brasil, entoando hinos e carregando cartazes que pediam liberdade para Bolsonaro. A cena, transmitida ao vivo por diversos canais, deu o tom da indignação popular. A notícia rapidamente ultrapassou as fronteiras brasileiras. Jornais internacionais como The Guardian e O País destacaram a prisão como um dos momentos mais tensos da democracia do país, ressaltando o risco de instabilidade política e social. Nas redes sociais, a polarização ficou evidente. Enquanto a hashtag Bolsonaro preso ganhou força entre críticos, a expressão #liberdade já se tornou grito de guerra de apoiadores. Milhões de interações refletiam o tamanho do impacto nacional. Em São Paulo, manifestações tomaram conta da Avenida Paulista com discursos inflamados contra o Supremo Tribunal Federal. Em Brasília, grupos organizavam caravanas vindas de diferentes estados para protestar diante da sede do STF. No Congresso Nacional, deputados e senadores reagiram em tom duro. Parlamentares aliados denunciaram perseguição judicial, enquanto membros da base governista defenderam a decisão como parte da defesa das instituições. A cena de Bolsonaro sendo conduzido por agentes da Polícia Federal se espalhou rapidamente pela TV e internet. Vestindo roupas simples e mantendo silêncio, a imagem se tornou símbolo de indignação para uns e de justiça para outros. O clima de comoção aumentou quando familiares do ex-presidente se pronunciaram. Flávio Bolsonaro classificou a prisão como um crime contra a democracia, enquanto Michele Bolsonaro pediu calma e insistiu que a luta deveria permanecer pacífica. No meio jurídico, especialistas se dividiram. Alguns consideraram que a prisão preventiva tinha fundamentos, mas muitos apontaram que medidas alternativas seriam mais adequadas, como o uso de tornozeleira eletrônica ou restrição de saídas do país. O pedido de habeas corpus apresentado pela defesa foi protocolado ainda na manhã do mesmo dia. O Supremo deve avaliar em caráter emergencial, e a decisão poderá definir se Bolsonaro permanecerá preso ou responderá ao processo em liberdade. O mercado financeiro reagiu negativamente. A Bolsa de Valores registrou forte queda nas primeiras horas de negociação, refletindo a apreensão de investidores diante do cenário político instável. Governos estrangeiros se manifestaram com cautela, enquanto lideranças progressistas elogiaram a autonomia do judiciário brasileiro. Representantes de países conservadores classificaram a prisão como perseguição política. Especialistas em segurança alertaram para o risco de radicalização em meio à indignação popular. Relatórios internos apontaram a possibilidade de protestos de maior intensidade, com risco de bloqueio de estradas e atos de violência. A imprensa registrou cenas de emoção em várias capitais. Pessoas choravam em frente a igrejas, realizavam orações coletivas e prometiam resistência até que Bolsonaro fosse libertado. No entanto, também houve celebrações. Em setores ligados à esquerda, a prisão foi vista como um acerto de contas histórico, interpretado como vitória contra o que chamam de ameaças autoritárias. O ambiente familiar brasileiro refletiu essa divisão. Relatos indicam discussões acaloradas em grupos de mensagens e brigas entre parentes, reforçando a polarização que já vinha marcando o país nos últimos anos. Analistas políticos destacaram que, longe de enfraquecer, a prisão pode fortalecer a imagem de Bolsonaro. Para sua base, ele passa a ser visto como um mártir, alguém que sofre perseguição por representar os interesses de milhões. O episódio trouxe à tona novamente a discussão sobre os limites entre justiça e política no Brasil. Para alguns juristas, a linha entre aplicação da lei e ativismo judicial parece cada vez mais tênue.
Nas ruas de Brasília, o clima era de tensão. A polícia reforçou a segurança nas principais avenidas e em frente ao STF, temendo confrontos entre manifestantes e forças de segurança. Movimentos de direita anunciaram novos atos para os próximos dias, prometendo mobilizações em larga escala em todo o território nacional. Não arredaremos o pé até que haja justiça, declararam em nota. Entre os críticos, circula a percepção de que a prisão foi usada de forma simbólica, mais como um gesto de impacto político do que por necessidade processual imediata. Essa interpretação aumenta a sensação de injustiça. Independentemente do julgamento futuro, o episódio já entrou para a história como um dos mais polêmicos da política brasileira. Sua repercussão promete influenciar diretamente o cenário eleitoral e as relações entre os poderes da República. A indignação popular, que tomou conta das ruas e das redes, mostra que o país viverá dias de instabilidade. A prisão de Bolsonaro, longe de encerrar disputas, abre um novo capítulo de incerteza, polarização e disputa pelo rumo da democracia. E aí, curtiu o vídeo? Aqui no Por Trás dos Fatos a gente sempre traz histórias completas e cheias de detalhes. Então, se ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. A gente se vê no próximo vídeo.